Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula no canal. Então, houve algumas mudanças no curso de Termodinâmica 2, a pessoa que gravava os vídeos, agora eu entrei no lugar dessa pessoa, então por uma questão de didática a gente vai estar recomeçando o curso de Termodinâmica 2, né? Aproveitando que não teve muitos vídeos, e é isso aí. Então o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre exergia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça quando se fala em exergia é que exergia está associado a um potencial de uso. Então, a gente tem esse exemplo aqui. A gente tem um combustível e uma chama. E aqui, esse pontilhado em azul é a fronteira do sistema. A gente está considerando que esse sistema ele é isolado da sua vizinhança. Então, essa chama ela é consumida para poder manter a chama... o combustível é consumido para manter a chama acesa. E esse é o primeiro caso, até que o combustível acaba e a chama ela se esgota. Quando você vai analisar sistemas termodinâmicos, a exergia ela é muito importante porque você consegue uma análise que você não teria avaliando apenas a energia, né? Nesse caso aqui, como eu estou considerando uma fronteira isolada, eu tenho que a energia ela se conserva. No entanto, a exergia não vai se conservar, que é o que a gente vai ver. Então, eu tenho um potencial de uso para realizar trabalho. Então, nesse caso, eu poderia botar um ciclo termodinâmico, uma máquina térmica, onde eu utilizava essa transferência de calor para poder rodar uma máquina para realizar trabalho. O que não ocorre no primeiro caso, né, quando só a chama é acesa. Então, tem um potencial para realizar trabalho que é desperdiçado. Então, nesse caso, a gente diz que a exergia foi destruída do sistema. Então, a gente tem algumas fontes de perda, né, de exergia, que são as irreversibilidades, né, que é inerente a todo o sistema, e a transferência pela fronteira do sistema. Mais para frente, a gente vai ver que a exergia ela é transferida através de calor para fora do sistema, né? Então, como os sistemas não são reais, não são isolados, né, completamente isolados, então eu vou ter um Qzinho, né, uma quantidade de calor que é transferida para fora do sistema e, portanto, é uma perda de exergia. E exergia, né, no ambiente de trabalho, numa grande indústria, como é que seria essa análise? Você pegaria e faria uma lista, né, de prioridade e importância no desperdício de exergia. Você vai ver num ciclo de potência, numa usina, você veria cada componente, cada equipamento, quanto de exergia ele desperdiça, e isso você faz uma lista, né, de prioridades, isso para saber onde você pode melhorar, porque a gente vai ver que exergia também está relacionado ao custo, né? Exergia, quanto mais exergia destruída, mais é o desperdício de custo que você tem, que se você aproveitasse bem esse combustível, no caso aqui, você poderia ter trabalho e, portanto, você teria um ganho, né? Um lucro em cima disso. Então, na análise de exergia, né, a gente tem o sistema e tem o ambiente. E é importante o meio externo. E é importante a gente modelar esse meio externo. E esse modelamento a gente costuma chamar de ambiente. Nesse modelamento a gente costuma chamar o meio externo de ambiente. E quais são as características desse ambiente? Esse ambiente, a gente considera ele como um sistema compressível simples. Ele possui uma grande extensão. E por possuir uma grande extensão, qualquer mudança, qualquer processo que ocorra, eu não vou alterar a minha temperatura e nem a minha pressão. Então, eu vou ter uma uniformidade em temperatura, que a gente chama de T0, a temperatura do ambiente, e uniformidade em pressão, que a gente chama de P0. E, além disso, o ambiente ele é livre de reversibilidades. Mas esse ambiente, esse meio externo, é um ambiente físico, né? E quais são a temperatura e a pressão que a gente costuma considerar? A gente costuma considerar a temperatura e a pressão relacionadas a um ambiente típico, né?
Então a gente considera normalmente essa pressão como 1 atm e a temperatura como 25 graus Celsius ou em Fahrenheit 77 graus Fahrenheit. E esse potencial, né, esse potencial de trabalho, ele ocorre até que o sistema ele atinja um estado que a gente denomina estado morto, onde não há mais o potencial de trabalho. Então, o que é esse estado morto? É quando eu tenho que a minha temperatura do sistema ela se iguala à temperatura do ambiente, a minha pressão se iguala à pressão do ambiente e a minha velocidade se iguala também à velocidade do ambiente, assim como a energia potencial. Então, naquele primeiro caso, que eu tinha o combustível sendo consumido, no término desse processo, eu vou ter que a temperatura do meu ambiente e do meu sistema eles vão ser iguais, né? Então, nesse caso, eu já não tenho mais como realizar trabalho. E por que isso ocorre, né? Porque, por exemplo, se meu sistema ele tiver uma temperatura maior ou menor que o ambiente, essa temperatura ela pode ser essa diferença de temperatura, esse gradiente de temperatura, ele pode ser utilizado para, por exemplo, mover uma máquina térmica e assim produzir trabalho. Agora, no caso da pressão, se a minha pressão ela for maior ou menor, eu posso produzir trabalho através de uma expansão do sistema. Velocidade. Se a minha velocidade do sistema for maior que zero, eu posso utilizar ela para mover uma turbina e assim gerar trabalho. Então, o estado morto a gente considera que a temperatura do sistema, a temperatura, pressão e velocidade e também a energia potencial do sistema são iguais à temperatura são iguais a essas características do ambiente. E além disso, mais para frente a gente vai ver a análise de exergia química. Então, se você olhar a exergia de uma coisa mais macro, né, considerando o que eu estou falando agora, a exergia térmica e também a química, a gente vai ter que, para o sistema atingir o estado morto, ele tem que ser quimicamente inerte também. Né? No estado morto, o sistema é quimicamente inerte. Então, por hoje foi isso. A gente vai estar dando continuidade assim, então, no curso. Qualquer dúvida, podem deixar comentários que eu estarei respondendo a todos. E obrigado pela paciência e por assistir mais uma videoaula. E até mais.